Chegamos e nesta edição o ClickTube News faz uma homenagem aos verdadeiros heróis. Estes sim, merecem os nossos aplausos em pé. A gente aproveita o dia da enfermagem para conversar com uma destas heroínas que estão lá na linha de frente, no dia a dia, no combate, no enfrentamento à pandemia do coronavírus. O ministro da Saúde deixa claro o descompasso que existe entre o ministério dele e a presidência da República. Nelson Teich ficou sabendo, ao ouvir pela imprensa, que o presidente Bolsonaro decidiu incluir academias, salões de beleza e barbearias entre os serviços essenciais. Decisão de quem é manicure, academia, que devem, portanto, abrir. Você vai conhecer também detalhes do vídeo daquela reunião ministerial que selou a demissão do ministro Sérgio Moro. Detalhes vieram à tona, a temperatura está quente até agora em Brasília. Eu sou o Guto Abranches e o ClickTube News já está no ar. Olá, sejam todos muitíssimo bem-vindos. 20 horas 4 minutos desta terça-feira, a gente está trazendo para vocês mais uma edição ao vivo do ClickTube News. Vocês viram eu falar aí na abertura da nossa edição de hoje que a gente vai fazer uma homenagem àqueles que são os verdadeiros heróis do nosso dia a dia, né? Às vezes a gente não se dá muito conta de que essas coisas acontecem. Por exemplo, com relação às profissões do dia a dia que passam muitas vezes despercebidas por nós. Hoje, por exemplo, a gente está aproveitando o dia da enfermagem para fazer uma homenagem àquela para a qual eu chamei a atenção na abertura. São os heróis da área de saúde, mais difícil, mais na linha de frente mesmo contra a pandemia do coronavírus. Enfermeiros, agentes de saúde de todo gênero, a gente está querendo aplaudir a vocês e aplaudir de pé pelo enorme esforço que vocês vêm fazendo para que sejam salvas tantas vidas quanto for possível. Nessa pandemia do coronavírus, claro que ficou ainda mais necessário a gente aplaudir, reconhecer e acarinhar tanto quanto for possível os nossos profissionais, responsáveis, enfermeiros, agentes de saúde que arriscam sua vida pela nossa saúde e também pela saúde deles mesmos durante durante todos os dias. A gente convidou, para vocês terem uma ideia, uma enfermeira profissional, a Carla Penedo. Ela atende no Hospital Municipal de Rocha Faria, aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro. A gente está tendo um problema de conexão, por isso que está me vendo aqui mexer direto no telefone celular, para tentar saber o que é que se passou com a conexão com a Carla, que é a nossa homenageada no dia e a pessoa símbolo para a gente dessa cobertura e dessa transmissão, através da qual a gente quer levar o nosso cumprimento, o nosso reconhecimento a todos os profissionais que, como eu já dizia, vêm enfrentando essa pandemia com muita garra. Afinal de contas, enfermeiros, profissionais de saúde pedem respeito, a luta deles é uma bandeira que eu acho, e nossa equipe toda também, que deve ser abraçada por todo mundo nesse momento que é tão difícil. A Carla Penedo, realmente, eu não estou conseguindo aqui restabelecer a conexão com ela. Enfim, fica de qualquer maneira a nossa homenagem, no final das contas não adianta só aplaudir da janela, né, embora isso já seja muito bacana, mas dá a devida homenagem, devido respeito a profissionais como a Carla, que estão fazendo tudo que podem para preservar o máximo de vidas possível. Então, as nossas palmas, o nosso respeito aos profissionais da área de saúde, nesse que é o dia da enfermagem. Queria só registrar desde já as presenças comigo aqui, do Paulo Roberto, do Eduardo Castro, do Wagner Mafezoli. Wagner, um grande abraço. Julien Briere, meu parceiro, amigo querido de muito tempo, Silvia Lourenço, Carmen Lúcia Cardoso, que está com a gente toda noite, e hoje não é diferente. Eu fiz essa abertura a respeito aí da nossa edição de hoje. Não foi para a nossa intenção, que enfim, a conexão não se estabeleceu, mas de qualquer maneira eu queria falar um pouquinho sobre este tema, até porque, diante de uma posição
como essa, de um contexto como esse que a gente está vivendo, dependendo tanto do trabalho de gente tão rica e tão honrada como os nossos profissionais de saúde, a gente precisa ficar também muito atento às situações que não dá. Quer dizer, o que eu quero, na verdade, dizer, o que eu tenho vontade de dizer, é que não dá para a gente ficar tolerando nada que seja uma atitude contrária à orientação mais adequada no combate ao coronavírus. Para vocês terem uma ideia, ontem à noite ficou muito nítido, não é a primeira vez, mas ficou muito nítido o descompasso entre a pasta da saúde, o Ministério da Saúde e a liderança do presidente Jair Bolsonaro. O ministro da Saúde, Nelson Tais, acabou sabendo, durante uma entrevista coletiva, ali ao vivo, sabendo pela imprensa que o presidente Bolsonaro tinha decidido incluir naquela lista de serviços essenciais cabeleireiros, academias de ginástica e também barbearias, exatamente no intuito de flexibilizar a abertura de estabelecimentos desse setor também, numa medida de afrouxamento das medidas de isolamento. O problema é que o próprio ministro deu nítida ideia para quem viu o rosto dele, a expressão dele, de que rigorosamente não estava sabendo o que estava se passando. Ele não foi comunicado. A gente tem um trecho da fala do ministro logo no momento em que ele está sendo informado a esse respeito. Vamos acompanhar. Isso aí saiu hoje, isso. Ele acabou de falar no Alvorada. Falou agora. Isso passou pelo Ministério da Saúde? Decisão de? Quem sabe? É manicure, academia. Barbearia. Saúde, beleza e academia. Isso passou pelo Ministério da Saúde? Não, isso aí não é... Acho que isso... Não passou. Não é atribuição nossa. Isso aí é uma decisão do presidente. Pois é, isso não é atribuição nossa, é uma decisão do presidente. Acho até que impressão minha, acho até que o ministro se confundiu ali, porque essa seria, muito provavelmente, pelo menos para uma consulta, seria uma atribuição da pasta da saúde, sim. Talvez a determinação, em última instância, aí ele tem razão, teria que ser exclusiva do presidente da República. Não tenho essa certeza absoluta, mas que o assunto deveria ter passado pelo Ministério da Saúde. Com relação a isso, não resta muita dúvida. Seguindo ainda aqui na nossa cobertura de hoje, eu queria começar a trazer para vocês a seguinte temática. Por aqui a gente está acompanhando, claro, o tempo todo as medidas do governo no sentido de flexibilizar, o isolamento. Por isso que a gente trouxe essa imagem do ministro. Só que em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, já foram definidas algumas diretrizes claras e de forma mais objetiva para a volta àquilo que é possível de algum grau de normalidade. A gente vai, então, direto para os Estados Unidos. Eu quero acreditar que o nosso Jaircy Carvalho já esteja com a gente para falar conosco sobre as mudanças que vão acontecer na Flórida, que já está reabrindo parte da sua atividade econômica. Jaircy já está comigo? Pois é, acho que Jaircy ainda não está contatado. Jaircy, já está por aí, meu camarada? Bom, para vocês verem que realmente a conexão hoje da internet está deixando a desejar. Jaircy Carvalho, você já ouve o Guto? Estou vendo imagens aí do seu vídeo, não sei se você me escuta. Lá está o Jaircy. Temos a imagem, mas não temos o vídeo. Perdão, temos a imagem, mas não temos o áudio do Jaircy Carvalho. Estou esperando por ele. Ele ainda está com o microfone desabilitado. Jaircy. Aí está. Ligado. Agora sim. Agora oi, está ligado. Tá, ué, eu estou te chamando faz um tempão aqui, você nada de responder. Não, eu estou te ouvindo, mas não estava conseguindo transmitir a minha voz aí para você. Não estou te vendo aqui no vídeo agora, não estamos dividindo tela. Tá bom. Me conta, a gente estava falando aí que começa a flexibilizar, começa a acontecer. Você pode nos reportar a esse respeito. Boa noite. Boa noite, Guto. São 7h10 da noite aqui, né? 1 hora menos em relação ao horário de Brasília, ao fuso horário de Brasília.
E aqui na Flórida, como eu disse, já desde a semana passada começaram a flexibilizar ao norte. Praias abertas, bares, restaurantes e similares, já com 25% da capacidade de ocupação, né? Só que aqui, no condado de Miami-Dade, a coisa ainda não foi flexibilizada dessa maneira. Lá, em Miami, em South Beach, como eu te disse, eles fecharam o parque pelo excesso de pessoas, abriram no fim de semana 7 mil pessoas sem máscaras, aí o prefeito mandou fechar, mas já reabriu novamente, né? E as pessoas podem caminhar nos parques, podem correr, andar de bicicleta, desde que estejam com a máscara. Os bares e restaurantes similares por aqui ainda não estão abertos, mas há uma previsão, Guto, de que dia 18, na próxima segunda-feira, o que foi feito ao norte da Flórida seja feito, né, aqui também nos condados dessa região que pertence a Miami-Dade, Broward, que está fechado, né? Palm Beach a coisa já flexibilizou, e é uma cidade, para você ter ideia, próxima aqui, 40 minutos de carro daqui, que tem muitos idosos. Se lá já flexibilizou, é porque a coisa está mais tranquila. Para você ter ideia, Guto, né, atualizando aqui, já são mais de 80 mil mortes aqui nos Estados Unidos, 1.342.000 casos, sendo que, para você ver aqui por estados, Nova York, 336 mil casos, Nova Jersey, 139 mil, Illinois, 79, e aqui na Flórida nós estamos em 8º lugar com 40.982 casos. Então, por isso, a flexibilização parcial. E, como eu disse, né, será feita numa escala 1, escala 2, escala 3. Abriram no primeiro momento. 14 dias depois, se não houver um aumento no número de casos de coronavírus e nem de mortes, aí eles vão para a fase 2, que seria 50% da capacidade dos bares, restaurantes similares, né? E 14 dias depois, aí 100% voltaria talvez ao normal. Acho que ao normal nunca mais será. Nas praias, aqui as praias continuam fechadas, acredito também que devam flexibilizar a partir de segunda-feira, para que façamos o mesmo que está sendo feito lá no norte da Flórida. Não há aglomeração, não pode haver. Se as pessoas forem à praia, elas podem caminhar, elas podem dar um mergulho, você pode ficar ali com a sua família, mas não pode formar aqueles grupos, né, para evitar que haja aglomeração ou que haja qualquer contato. A expectativa é de que o país vá gradativamente, Guto, voltando ao normal, e é isso que a gente está esperando por aqui e, naturalmente, no mundo inteiro, né, Guto? Não tenha dúvida, todo lugar. A questão é, os números de mortes ainda estão muito elevados. No Brasil, a curva está ainda muito ascendente. E a minha curiosidade de perguntar é a seguinte, ok, está sendo tudo planejado nos Estados Unidos, por regiões, tudo dentro de uma ordem, seguindo as diretrizes adequadas, de acordo com a gestão aí em cada estado, mas os números continuam muito altos. As pessoas não têm medo disso, não, Gessi? A gente tem medo, né, Guto? Principalmente porque mesmo depois que a coisa diminuir, porque os números estão altos, mas diminuíram segundo as autoridades médicas e sanitárias e segundo os governantes. Mas a gente tem medo porque eles mesmos aqui, né, têm medo que haja uma segunda onda, uma segunda leva, um segundo surto, né, sendo que esse primeiro ainda nem foi controlado. Então a situação é complicada. Ontem, por exemplo, o Donald Trump discutiu com uma repórter de origem asiática, né, porque ela fez uma pergunta que ele não gostou, e aí ele passou para outra repórter, os repórteres foram ali em auxílio da colega e fizeram a mesma pergunta. Ele pegou e encerrou a coletiva, porque quando a coisa não agrada aos políticos, eles normalmente não têm, né, opção para responder, eles acabam saindo pela tangente. Né? Há essa acusação de que foi a China que fabricou o vírus, de que foi os Estados Unidos, que foram soldados que participaram lá em Wuhan, né, de um seminário que houve em outubro, a China acusou os Estados Unidos acusam a China. Eu acho que isso não leva a nada. Jaci, diga, outra imagem aqui, você continua com a gente? Opa, aqui, ó. Continua com você. Agora você me deixou mais curioso ainda. Você sabe qual foi a pergunta da colega que incomodou tanto? Rapaz, eu estava com ela na cabeça aqui. Você sabe que... Deixa eu dar uma olhada aqui, só para lembrar, Guto, porque realmente foi uma pergunta normal, mas o Trump não gostou. Tá bem, vai vasculhando aí que eu vou relacionar quem está conosco agora aqui, enquanto você dá uma pesquisada para nos dizer. Alexandra Matheus, que manda parabéns à classe da saúde.
para todos da área de enfermagem. Carmen Lúcia Cardoso, minha gratidão e afeto a todos os enfermeiros, dia de vocês é todo dia. O Jorge Vidor, meu grande amigo, meu colega profissional de tantos trabalhos. Cristiana Randall também está assistindo a gente. E tem mais gente aqui. Conseguiu achar? Sim. A repórter se chama Eija Jiang, né? Ela é nascida na China, mas é norte-americana, né? E ela perguntou, ela é correspondente da CBS News, e ela perguntou ao Trump qual era o motivo de ele repetir e se vangloriar com o fato de os Estados Unidos da América estarem a superar todos os outros países no número de testes de diagnósticos do Covid-19. Ele não gostou da pergunta, pediu para que outra repórter fizesse outra pergunta, e essa outra repórter fez a mesma pergunta da chinesa. Aí ele passou para outro repórter, também fez a mesma pergunta da chinesa, ele pegou e saiu do coletivo, encerrou a coletiva, deu as costas para os jornalistas, porque não gostou dessa pergunta. O porquê ele estava se vangloriando de, aqui nos Estados Unidos, estarem superando todos os outros países no número de testes do diagnóstico da Covid. Na verdade, Guto, a gente quer ver o Brasil, os Estados Unidos, todo mundo superar, né, acabar e reduzir drasticamente, né, o contágio e, naturalmente, o número de mortes. Mas a gente sabe que temos que fazer a nossa parte. Como eu disse a você da última vez que estivemos aqui, Guto, é fundamental o uso da máscara, é uma forma de prevenir, né, de não se contaminar, de não contaminar o outro, e a gente vai seguindo as determinações. Eu, por exemplo, né, como você, como todos nós, seguimos as determinações das autoridades médicas e sanitárias. Claro, sempre o governador, o prefeito, né, eles dão as orientações de como proceder, né, nas ruas, mas eles também seguem orientações das autoridades médicas e sanitárias. Eu não vejo aqui, Guto, nenhum político confrontar as autoridades médicas e sanitárias, ao contrário do que acontece com o presidente Jair Bolsonaro aí no Brasil, né, Guto? Olha, eu estava para dizer o seguinte, e a gente já é veterano nesse nosso trabalho aqui, já tem uma boa estrada, e essa experiência, entre outras coisas, nos faz perceber que, por exemplo, numa entrevista coletiva com autoridades, com gestores públicos, com gente preparada, com lideranças efetivas, quanto mais difícil a pergunta que você remete ao entrevistado, mais você dá chance a ele de sair da entrevista maior do que entrou. Não é isso? Mais, eu me lembro de algumas situações, várias situações, em que você colocava uma pergunta espinhosa e enfim, o agente público, na ocasião, ou até, enfim, empresários, políticos, artistas, você coloca uma pergunta que é espinhosa, o cara pensa, reflete e devolve uma resposta que acrescente, que efetivamente traga acréscimos, sobretudo para o público, quando se trata de um gestor público, e cumpre melhor o seu papel, ou seja, sai muito maior do que entrou para aquela entrevista. Não é o caso, aparentemente, que você está mencionando, porque nossas lideranças políticas, muitas delas, não vou levianamente dizer que são todas, mas muitas delas correm das perguntas espinhosas e se queixam e reclamam. A gente teve recentemente um exemplo que eu não vou nem voltar a mencionar, mas que chegou a ser bastante constrangedor da parte de uma agente pública, né? Você não concorda com isso? Quer dizer, quanto mais você pergunta... Verdade, Guto. Existe aquele, no nosso linguajar, né, no jargão do jornalista, tem os chapas brancas, né? Aqueles que fazem as perguntas que os políticos querem. Não é o nosso caso, né? Nós estamos aqui para inquirir, para realmente, né, buscar aquela informação que o público quer, né, e aquela informação diferenciada, normalmente eles não gostam. Agora, Guto, um detalhe que tem me chamado a atenção aqui, tivemos MMA no fim de semana, vamos ter amanhã em Jacksonville, aqui nos Estados Unidos, aqui na Flórida, Jacksonville, teremos MMA. Quer dizer, esse Dana White, que é o dono do circo do MMA, digamos assim, né, parece que ele não se importa muito com a vida das pessoas. Ainda que não haja público, né, mas aqui a gente sabe que eles ganham muito em cima do pay-per-view, né, os lutadores têm a bolsa deles e mais o pay-per-view, que dá uma fortuna. Aquele Mayweather, por exemplo, para voltar, ele está pedindo 2 bilhões e 600 milhões, para você ter ideia, para fazer uma luta, para voltar da aposentadoria. Mas eu acho que nesse momento, Guto,
O mundo não está interessado em ver lutas de MMA, como não estamos interessados em ver futebol, né? A NFL, né? O futebol americano, a NBA, o basquete por aqui, a MLS, o soccer por aqui, e nem no mundo inteiro. A gente já tem notícia que está abrindo na Alemanha, na Espanha, né? Na Itália, o futebol. Mas eu, sinceramente, como homem do futebol, não estou interessado. Eu estou interessado em ver vidas sendo salvas, porque esse é um momento gravíssimo da nossa história. A nossa geração nunca viveu isso. Estamos vivendo agora. A Covid-19 ela não escolhe idade, não escolhe sexo, não escolhe cor, não escolhe religião. Logo quanto possível, né? Exatamente, você tem toda a razão. Vamos torcer para que isso realmente vá embora de uma vez. Eu quero te agradecer demais a participação uma vez mais conosco, Jaircy. Um grande abraço, esteja sempre com a gente. Fique bem aí, hein? Se cuide. Você também, Guto, um abraço a você, aos nossos telespectadores do ClickTube News. E o repórter, você sabe, o repórter não dorme. Estamos aqui à disposição da nossa ClickTube. Legal, Guto? Um abração, fica com Deus aí, se cuida. Valeu. Vocês também, muito obrigado. Bom, a gente vai adiante porque tem mais notícias aqui no ClickTube News. A gente vai ver o dia quente em Brasília na sequência. Pois é, mais uma crise daquelas explode no governo. Dessa vez a bomba parece ter um efeito que o site antagonista, por exemplo, classificou como devastador. Não menos que isso. Vamos lá. Ministro do STF, Celso de Mello, já tinha autorizado a exibição daquele vídeo, que é a peça central do inquérito que apura se o presidente Bolsonaro tentou efetivamente interferir nas investigações da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Bom, a exibição aconteceu nessa terça-feira e, segundo pessoas que assistiram ao vídeo durante esta exibição reservada no Instituto de Criminalística, Bolsonaro teria dito ao então ministro Sérgio Moro que a troca no comando da PF seria necessária para proteger a família dele, Bolsonaro. O presidente teria dito, abre aspas, já tentei trocar o chefe da segurança do Rio de Janeiro. Se não posso trocar, troco o chefe do chefe. Troco o ministro. Fecha aspas. Só que não para por aí, a coisa fica bem pior. Bolsonaro também teria dito, abre aspas, não vou esperar alguém da minha família, troco todo mundo. Fecha aspas. Dito e feito, foi o que acabou acontecendo. Peço desculpas a vocês pelo palavreado, mas isso está inclusive transcrito nas agências de notícias, no site de notícias, e está sendo reproduzido, por isso que aqui eu também achei por bem reproduzir, já que se trata de uma frase literal do próprio presidente da República e que dá o tom de como é que aconteceu essa reunião. O senhor falou sobre a preocupação com a família do senhor e o... A preocupação minha sempre foi, depois da facada, de forma bastante direcionada para a segurança minha e da minha família. Em Juiz de Fora, o Adélio cercou meu filho nos vídeos. Tentou, no meu entender, talvez quisesse assassiná-lo ali. Foi nesse contexto que o senhor falou de família? A segurança da minha família é uma coisa. Não estou nunca preocupado com a Polícia Federal. A Polícia Federal nunca investigou ninguém da minha família. Caso se confirmem verdadeiras essas informações acerca da fatídica reunião ministerial do dia 22 de abril, Bolsonaro cumpriu tudo à risca. Primeiro, exonerou Maurício Valeixo da direção da PF. Na sequência, Sérgio Moro pediu demissão. Em seguida, Bolsonaro indica Alexandre Ramagem, parceiro de longa data e amigo da família, para o comando da Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, barra a indicação de Alexandre Ramagem. Na sequência, Bolsonaro opta por Rolando de Souza, ex-subordinado de Ramagem, para o comando da Polícia Federal, que na primeira medida afasta o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Os indícios não contribuem muito para uma defesa consistente de Bolsonaro. Mas vai caber a Augusto Aras, o nosso Procurador-Geral da República, decidir se encaminha ou não ao Congresso a queixa-crime contra Bolsonaro. Até lá, tudo pode acontecer. Bom, e a gente está encerrando essa edição do ClickTube News, edição de número 51. Vamos combinar, é uma bela ideia. Tá bom, o trocadilho é bem sem graça, daqueles infames. Mas o que eu quero propor, na verdade, é que a gente possa ouvir a beleza da música de um dos nossos gigantes, Ernesto Nazaré.
que você vai ver é a interpretação de um pianista italiano, Massimo Bianchi. Ele emocionou a plateia de uma cidadezinha chamada Varallo, no norte do país. Desse jeito. A gente fica por aqui. Fiquem com Deus, fiquem com a gente, fiquem em casa. Obrigado, gente.